Pessoal, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, tá? Então, o conteúdo que eu montei é o que é a ozonioterapia, quais as áreas da saúde podem atuar, quais as indicações e contraindicações, quais as vias de aplicação, a Ozontec integrando produtos ozonizados e a suplementação na saúde, e como trabalhar com os produtos da Ozontec, solucionando problemas e levando qualidade de vida para as pessoas. Entendam que é muito importante vocês entenderem o que acontece no mundo da ozonoterapia. Não é só um produto que a gente tem no mundo. A gente tem saúde. Saúde, naquele frasquinho ali a gente tem saúde. Só que vocês vão entrar no mercado muito grande. Está sendo inserido dentro do Ozontec muitos profissionais da saúde que são ozonioterapeutas. E vocês querem oferecer produtos ozonizados que vão dar resultados para os serviços dos colegas, dos meus colegas de trabalho, de profissão. Então, vocês têm que entender o que acontece, como é, quais vias são, porque vocês vão poder falar um pouquinho de igual para igual, vocês vão entender a conversa com o profissional. A Ozontec não está inserindo pessoas leigas mais, está inserindo profissionais que entendem do assunto. E vocês têm que conhecer, tá bom? Por isso que eu coloquei isso aqui, isso é muito importante. Vamos lá, então. O que é a ozonioterapia? A ozonioterapia é uma prática integrativa complementar de baixo custo, segurança comprovada e reconhecida. O que acontece? É utilizado 95% de oxigênio medicinal e 5% de ozônio. Essa mistura de gases é que, quando é aplicado, tem uma função terapêutica, tá? Outra coisa que vocês precisam anotar. Anotem. Ozonioterapia não trata doenças, gente. Todo mundo fala, trata mais de 230 doenças. Não é doença. A ozonioterapia, ela trata a causa das doenças. O ozônio, quando ele entra no nosso organismo, ele tem várias reações químicas, bioquímicas, que faz com que o nosso organismo ele se regenere. Então, associados a vitaminas e minerais, o nosso organismo começa a responder. E tudo que é doença vai melhorando com o passar do tratamento, tá? Então, o corpo começa a reagir, começa a ter as reações que eu vou passar daqui a pouco para frente, e vocês vão entender que aquela pessoa que tem dor, ela melhora, o diabético fica controlado, o hipertenso melhora a pressão. Por quê? Porque o organismo dele está sendo remodulado. Nós não tratamos doenças, tratamos a causa das doenças, tá bom? Anotem bem isso aí. Bom, vamos lá. Quais são as áreas da saúde que podem atuar? Vamos falar de todas as áreas, porém, com o olhar do empreendedor. O empreendedor, ele vai entender qual é o nicho de pessoas que ele vai alcançar. Então, olha só, enfermagem, aí vocês vão visualizar quais produtos eu posso usar ou oferecer para um enfermeiro. Então, nós temos produtos corporais, que ajudam no tratamento de feridas, produtos de saúde, a suplementação, o óleo e assim vai. O farmacêutico, ele trabalha também na área da estética. Que produtos eu posso utilizar e oferecer para ele? E a estética integrativa associa o tratamento físico, externo, com suplementação. Então, a gente já sabe que pode oferecer um Slim, um X-Buster, e assim vai por diante, de acordo com a necessidade do nosso colega farmacêutico. Veterinário, a mesma coisa. A gente tem tratamentos de pele de animais, e a gente faz com bags, que eu vou mostrar o que é, aplicação de óleo ozonizado, água ozonizada. Então, tem uma série de coisas. Então, assim, pele é pele. Nós temos tratamentos para pele? Temos tratamento. Pode usar nos pets? Pode usar nos pets. Odontológico, a mesma coisa. Óleo ozonizado. E o que a gente tiver
na mão que vai ajudar no tratamento oro, depois que eles fazem o quê? Os tratamentos que eles já estão acostumados, a aplicação de gás, e finaliza uma aplicação de óleo, oferece para o cliente usar o óleo em casa. Fisioterapeuta, principalmente a área das dores, áreas esquelético-musculares, doenças articulares. O que a gente tem para tratar dores? O que a gente tem para suplementar e melhorar esse aspecto, esse organismo que está com déficit de minerais e deixa o organismo inflamado? Então, temos como oferecer isso para um fisioterapeuta. Biomédico, a mesma coisa, porque tem biomédicos esteticistas. Então, a gente tem produtos para isso. E na área da estética, que a gente também tem, essa semana teve lançamento de produtos, né, faciais, se eu não me engano, que dá para a gente fazer várias coisas aí em relação à mancha, acne, o que tiver na mão. Então, nós temos um combo aí dentro da Odontec que pode entrar em várias áreas, tá? Bom, o ozônio como terapia medicinal. Como eu havia falado, vou explicar para vocês o que acontece. O ozônio, ele é instável. O gás é instável. Ele precisa ser gerado somente na hora da aplicação. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um equipamento, existem várias marcas, eu coloquei essa, porque eu achei esse mais bonito. E ele é pequenininho, ele é desse tamanho assim. É um gerador que é conectado aqui, ó, num cilindro de oxigênio medicinal. O oxigênio entra, sofre uma descarga elétrica, e aí nós retiramos o gás, tá? Com esse gás, esses profissionais trabalham com vários tipos de aplicação. Isso tem que ser feito na hora, porque o gás ele é muito estável, e então a necessidade do profissional ter capacitação e um equipamento aprovado pela Anvisa, é muito importante, tá? Outra coisa, ozonoterapia não é uma coisa, não é assim, eu pego o gás e aplico. Não existe isso. Profissional capacitado, a gente estuda muito para a gente entender aonde nós vamos, o que a gente quer fazer com o organismo da pessoa, tá? E o ozônio, quando ele entra no nosso organismo, ele tem efeitos biológicos, que vocês já ouviram falar. Então, ação antioxidante, anti-inflamatória, regeneração tecidual, analgésica, bactericida, fungicida, melhora o nosso metabolismo, a nossa imunidade. Tá, mas e aí? Como é que funciona isso? É o gás que entra? Como é que funciona isso? Então, quando o gás ele entra no nosso organismo, ele é transformado em subprodutos. Então, não é o gás que está lá. As pessoas falam, nossa, vai colocar gás em mim. Eu tenho medo. Mas não é isso que acontece, tá? A gente coloca o gás, mas o gás se transforma imediatamente quando entra em contato com a nossa corrente sanguínea, por meio de mucosa, por meio da pele. E aí, o que acontece? Eu preciso explicar para vocês coisas importantes. Então, assim, você sabia que no nosso organismo nós temos células que produzem ozônio? Nós temos, porque quando a gente tem, quando o nosso organismo ele tem uma reação de um quadro infeccioso, viral, o nosso organismo tem células que são específicas e liberam o ozônio ali, para o quê? Para tentar defender o organismo contra patógenos. Mas imagina que se o teu organismo está debilitado, está inflamado, então, assim, é um nível baixo que não consegue combater, tá? Então, assim, a doença, ela está vinculada a um estresse oxidativo e a um processo inflamatório. Então, se você tem um organismo inflamado e oxidado, a doença vai se manifestar. E o que acontece, então? Aqui eu coloquei um aquário que é para exemplificar o nosso organismo. O seu aquário é sujo ou é limpo? Como você se sente no seu dia a dia, né? Então, se o seu organismo está assim, você está doente. Será que eu consigo transformar o meu aquário num aquário saudável?
Sim, só que para isso existem um processo, um tempo, paciência e disciplina, tá? Bom, eu vou falar umas coisas importantes para vocês. Nós temos, as pessoas às vezes falam assim, mas eu herdei a diabetes do meu pai, eu herdei a fibromialgia, o Parkinson. Será que é possível a gente mudar essa epigenética? Epi é fora da genética, é fora da tendência da herança genética. Será que eu consigo? Consigo. Como eu consigo? Mudando meus hábitos. Então, assim, se eu mudo hábito alimentar, se eu não fumo, se eu não bebo, se eu faço um exercício físico, se eu faço uma meditação, eu consigo remodular meu organismo, entendeu? Eu não estou dizendo que a gente cura, mas a gente consegue melhorar a nossa condição de saúde, tá? Então, o ozônio, a gente desinflama e modula o organismo, tá? E não sozinho, com a suplementação. Então, a única questão é que o profissional que trabalha com ozônio toma muito cuidado, porque a gente não pode inalar aquele gás, tá? Existe um nível de toxicidade quando a gente inala o gás. Nossa, mas isso é imediatamente? Não. Isso é de acordo com o tempo de exposição, tá? E existem até no mercado equipamentos que a pessoa consegue ficar no ambiente, porque a taxa de ozônio é bem baixinha, então não é prejudicial, tá? Bom, o que nós temos no seu aquário é uma água limpa ou água suja? A água no nosso organismo se chama plasma. E a função do plasma é hidratar, lubrificar as nossas células. Então, imagina que se a tua água está suja, o que ela faz com o teu organismo? Nós somos milhões de células, tá? Então, o ozônio no plasma, quando a gente está com plasma limpo, ele tem uma ação muito positiva. Você se sente mais disposto, você se sente mais saudável, você tem mais vigor, você fica em alerta, você está hiperoxigenando o seu organismo. Então, você vai modulando muito mais facilmente. Mas quando o ozônio entra num lugar assim, ó, tá? Primeiro, a pessoa inflamada, ela não toma água. E se toma água, ela já está com um processo crônico de várias doenças. Milagre você vai fazer? Não vai fazer. Mas a gente consegue ir modulando com o tempo, desde que a pessoa colabore e tenha disciplina para isso. A pessoa sente dores. Se vocês encontrarem pessoas reclamando, eu sinto dor aqui, dor ali, eu tenho diabetes, eu tenho uma ferida horrorosa desse tamanho na perna, e você começa a ver que ela é hipertensa, isso aqui, ela está toda inflamada, ela está toda oxidada. E aí a gente precisa entrar com muita paciência num processo de apoio de tratamento. Com o que nós temos na mão, a gente consegue, tá? Então, assim, o ozônio no plasma sujo, o que acontece? A gente tem um acúmulo de restos metabólicos que não são drenados. A pessoa, ela é inchada, ela vive com dores nas articulações, a circulação é ruim. Então, como a gente vai fazer isso? Como? Tá? Estimulando a ingesta hídrica, a gente precisa orientar a pessoa, mas sempre prestando atenção se ela tem restrição ou não, porque nós temos pessoas que têm problema cardíaco e não pode tomar muito líquido, problema renal, não pode tomar muito líquido. Então, existem ressalvas que tem que ter atenção, tá? Mas a gente instiga a pessoa a beber água, por quê? Porque a água ela ajuda na filtragem dessa sujeira do nosso organismo. E nós indicamos água para qualquer terapia que nós fazemos nos pacientes que aplicamos ozônio. O ozônio, quando ele entra no organismo, ele se transforma em subprodutos. E esses subprodutos são dois, tá? Espécies reativas de oxigênio. E o que acontece? Se chama ROS, R-O-S. Isso aí é mais para curiosidade, para vocês entenderem como o nosso organismo reage quando o ozônio entra. E para vocês entenderem que não é o gás mais. O gás entra na nossa corrente sanguínea por meio da pele, por meio da mucosa, por meio dos suplementos que a gente toma óleo ozonizado. E aí, quando ele entra em contato, o gás entra em contato com o nosso organismo,
ele se transforma nisso aqui, nesse ROS, e ele já tem uma ação imediata dentro das células. Ele entra dentro da célula, tem um elemento dentro da célula que se chama mitocôndria. Ele tem uma função de respiração celular. E ele ativa. E aí, olha, melhora a entrega de oxigênio, ativa a imunidade, libera fatores de crescimento. Só essa ação aqui já define por que nós temos cicatrizações rápidas de feridas, que vocês já devem ter acompanhado. E ficam assim, nossa, a gente tem casos de feridas de anos que fechou em dias, em mês, né? Melhora de uma sensação, um mal-estar gástrico, você toma um pouquinho, aquela sensação de inchaço melhora. Então, é ação imediata, tá? Por quê? Porque você hiperoxigena aquela região, já ativa a imunidade, já o fator de crescimento, que é celular, ele aumenta e você já começa um processo de regeneração celular tecidual. E o ozônio, além de se transformar nesse primeiro momento em ROS, ele se transforma em LOPs, que são espécies oxidativas de lipídios, são gorduras saudáveis. Então, ele se liga na água e nas gorduras. Na água, ele tem ação imediata, é aquela ação analgésica, tanto é que nós temos um vídeo falando do LifeX, que só de aplicar aqui na pele da pessoa com dor, né, em questão de minutos, aquela dor passou. E foi feito um experimento, né, com um microscópio, onde aquela região celular que estava toda aglomerada, ela começa a se diluir. Por quê? Porque o processo inflamatório melhora. E isso a gente tem evidenciado. LifeX ozonizado, com óleo ozonizado. Então, olha como é incrível isso. E aí, o que acontece? Ele tem ação imediata e ação tardia. É por isso que quando vocês usam o LifeX, por exemplo, com o passar do tempo, a pessoa fala assim, eu não estou sentindo mais dor, porque ele tem uma ação tardia. Ele se liga no plasma, se liga na gordura. O plasma, a água, que é o ROS, e na gordura ele tem uma ação tardia e mais duradoura. Por isso que nós indicamos o ômega 3, porque é aqui que é importante para o ozônio ele se conectar no nosso organismo e fazer com que a ação dos nossos produtos dure mais tempo, ok? Bom, o ozônio, então, ligado aos lipídios, olha só o que ele faz. Ele age no tecido, ele libera óxido nítrico, que é um vasodilatador importante, tá? Então, imagina, se ele é um vasodilatador importante, melhora o processo respiratório, melhora o processo de circulação sistêmica do nosso organismo, melhora a questão enzimática, fatores oxidantes. Então, é aqui, nesse período de tempo prolongado da ação do ozônio no nosso organismo, que a gente começa a modulação do organismo para ele responder, e aí a gente vai ter os benefícios, melhorando os diagnósticos que as pessoas mostram para nós. Além disso, ele age na medula e forma células sanguíneas de alta qualidade, as células tronco. Então, imagina com o passar do tempo, como o teu organismo vai ficar? Muito mais saudável, tá? Isso aqui é falando da resposta orgânica com que a gente faz com o ozônio. É lindo demais, né? Vamos lá. O profissional que trabalha com ozonoterapia, ele não pode ser um profissional irresponsável. É para isso que a gente se capacita. Então, todos nós aprendemos as doses que a gente vai utilizar de gás no organismo e para que utilização. Por exemplo, para a área da estética, para uma ferida, uma dose, para um tratamento facial, outra dose. Então, a gente tem uma tabela, não é uma coisa feita aleatoriamente, e a gente segue isso. O ozônio, ele não é um antioxidante. O ozônio, ele é altamente oxidativo. Por isso que nós temos que ter a dose certa. Quando a gente fala do ozônio, que ele tem ação antioxidante,
é porque o ozônio libera radicais livres quando ele entra em contato no organismo e estimula as enzimas antioxidantes. Então, primeiro ele tem uma ação oxidativa, aí ele estimula as enzimas que fazem a reação antioxidante. Então, é importante vocês saberem isso, por quê? Porque muitas vezes isso é certo, vocês vão, de repente, oferecer para tratar uma ferida ou algo assim. Então, eu normalmente sempre indico o tratamento de ferida, aplicar o olhinho ao redor da ferida. Eu nunca direciono dependendo do caso, tá? Porque se a pessoa estiver muito sensível e sentir muita dor, ela nunca mais vai usar. Por causa do processo inflamatório, oxidativo que está naquela região. Então eu falo, seu fulano, pinga ao redor da ferida no primeiro dia, porque aí ele vai tendo essa ação imediata analgésica, a pessoa vai acostumando. E aí, quando é uma ferida muito grande, eu peço para colocar uma gaze vaselinada e pingo óleo por cima, tá? Se a pessoa estiver confortável, tá tudo ok colocar direto no leito da ferida. Mas, se ela estiver muito sensível, a gente toma esse certo cuidado. Porque como ele tem uma ação oxidante de imediato, a pessoa vai sentir uma baita de uma dor e uma queimadura, uma queimação. E aí ela não vai querer usar mais. Já aconteceu isso comigo, até com aplicação de gás. A pessoa não querer voltar porque ela não aguentou de dor. Então, é importante saber alguns detalhes. E a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, a gente toma muito cuidado com essa questão. Isso aqui se tratando de aplicação a gás, tá? É só para vocês saberem que a gente precisa ter esse conhecimento. Bom, indicações, vocês já sabem, né? Já têm percebido aí os resultados, mas a indicação da ozonioterapia é praticamente para tudo, né? Problema circulatório, respiratório, doença autoimune, AIDS, câncer, infecções de várias situações, ferida, qualquer tipo de infecção. Tratamento diabetes, artrite, colite, assim vai. Na área da estética, na área da podologia, tem tido muito resultado. Quem conhece podólogo pode oferecer os produtos, tá? E contraindicação, nós não temos contraindicação com os produtos. Não temos, tá? As contraindicações são direcionadas para aplicações sistêmicas, que eu vou explicar para vocês. Existem várias vias de aplicação. E aí nós temos algumas contraindicações, que é uma ausência de uma enzima, chamada G6PD, e as contraindicações relativas, se a pessoa é diabética e está descompensada, se ela é uma hipertensa descompensada, se ela tem um problema de tireoide descompensado. Então, a gente só inicia um tratamento com ozonioterapia quando ela está compensada. Gestantes, pessoa muito emagrecida, a gente não aplica o gás, tá? As vias são variadas. E aí, eu coloquei as vias para vocês conhecerem e já direcionar para vocês o que vocês podem indicar. Por exemplo, aqui, ó, aqui, ó, área estética, tá? Ó, a pessoa está aplicando gás na região abdominal. A gente aplica o gás para tratamento de emagrecimento, estimula muito a quebra de gordura, melhora aspectos de estrias, melhora quadros de celulites e flacidez, porque ele também, dentro do organismo, ele tem outras reações. Então, ele estimula a formação de colágeno, fibroblasto, aumenta... É nítido, é impressionante quando a gente faz uma aplicação de ozônio associado a outros tratamentos. O ozônio, ele acelera e potencializa outros tratamentos. Por exemplo, eu costumo fazer aplicação de gás, drenagem linfática, e eu coloco um aparelho. Eu escolho, a pessoa precisa de tratamento para flacidez, eu finalizo com aquele aparelho. É quebra de gordura, eu finalizo com um aparelho específico. Resultado é impressionante, em menos de 10 sessões, tá? Então, tem as vias intramuscular, subcutânea, as vias injetáveis, intradérmica, que a gente faz na região facial para tratamento de melasma. Mas o que eu posso fazer, além da aplicação do gás, se eu for oferecer para um esteticista? Olha aqui, ó, para sinais, sinais de expressão,
entendeu? Para tratamento anti-ruge, envelhecimento, a gente pode aplicar o gás. Mas o que eu posso fazer além disso? Por exemplo, aqui, nós temos um Mindishai para finalizar, depois de um tratamento de aplicação a gás. E ele faz a drenagem com o Mindishai, né? E a gente vai fazendo o acompanhamento. Aí, no rosto, eu posso finalizar com óleo ozonizado, né? Porque o óleo ozonizado, você pode indicar para um tratamento home. Faz a desinfecção com sabonete, né? A limpeza com sabonete. E depois a aplicação de toda a terapia, óleo ozonizado, indica para a pessoa usar em casa. Ele é incrível, ele tem ação hidratante, ele tem ação regeneradora. Então, a pele da pessoa fica absurdamente muito mais jovem, tá? A gente pode fazer um tratamento chamado microagulhamento na estética, e melhora todo o aspecto do colo, e a pessoa vai utilizando o óleo em casa, tá? E toma banho com sabonete e aplica o óleo no final. Pode passar também o hidratante, vai ajudar também, clareia a pele. É impressionante. Aplicação para dores de articulação, porque nós temos as vias, dentro das vias injetáveis, o profissional faz aplicação intraarticular, a gente faz aplicação intramuscular na região paravertebral para dores na coluna. Então, a gente pode fazer toda a aplicação com gás. Isso eu estou dando essa dica para vocês vão falar profissionais. E finalizar com o LifeX. É impressionante. Adriana, só o LifeX resolve? Só o LifeX resolve. Porém, você vai entender que depende de como está o seu paciente, o seu cliente. Ele está com uma dor moderada? Ah, não precisa. Ele está lá, ele faz tratamento de ozonoterapia com um profissional? Ele faz, se ele quiser, ele fala, fulano, eu trouxe uma pomada para você passar no final da minha terapia. Aquele profissional vai conhecer e vai ver o resultado. Ah, mas em casa, Adriana? Tá tranquilo, tranquilo. Eu fiz uma experiência com 2 clientes minhas, e ao invés de eu aplicar o gás, eu apliquei a pomada LifeX, eu tive resultado por dias. Então, a gente vê que realmente ele é muito eficaz. Posso misturar com óleo ozonizado? Pode misturar. Passo o óleo, dá um tempo, passo o LifeX. Tem resultado, ele vai desinchar, ele vai desinflamar, vai diminuir a dor daquela pessoa, ela vai ficar confortável, ela vai melhorar a qualidade de vida, porque a pior coisa que tem é você viver com dor. Ah, mas ele tem ação sistêmica. A função do tratamento tópico é função tópica. Mas o que eu posso dar para a pessoa tomar? Nós temos os suplementos, tá? Vias que não tem como associar os nossos tratamentos são as vias sistêmicas, né? Os nossos produtos são as vias sistêmicas, que é a via retal, vaginal e a autohemoterapia sistêmica. Não tem como a gente associar produto com isso, tá? E a via auricular, que a gente também faz tratamento com gás. Mas via tópica, nós podemos utilizar também aqui, ó, com bag. Bag é um saco que a gente coloca ou no cachorrinho, no gatinho, ou a gente coloca na mão para poder fazer o que? A aplicação do gás, faz a higienização, deixa aquela pele úmida, aplica o gás e depois que retira a bag, pode fazer o tratamento com óleo ozonizado. Indicar o óleo ozonizado para finalizar, então, essa terapêutica. Então, dentro das vias de aplicação, a gente pode fazer tudo associado, tá? E aí nós temos, então, a integração dos produtos que a Ozontec trouxe para nós, junto, tanto o ozônio quanto a suplementação, que são esses vários produtos aqui. Os únicos produtos que não têm a linha ozonizada são 3 suplementos, que é o Trimagnésio, o X-Buster e o Slim, tá? São produtos que não têm óleo ozonizado incorporado. A linha de perfumaria também não, tá? Talvez um ou outro aqui não tenha, mas a maioria. Linha capilar tem, linha corporal tem, né? A linha corporal e 4 suplementos que são à base de óleo de girassol. Os suplementos, para vocês ficarem tranquilos, segundo a RDC da Anvisa, número 27, 76.220,
são livres de prescrição médica. Por quê? Porque são nutrientes vinculados à nutrição. Eles são o quê? Um complemento nutricional para o nosso organismo. E os nossos suplementos, eles têm a limitação de ingesta diária preconizada pela Anvisa. Não é prejudicial. Nenhum deles é prejudicial, tá? Só que a dose que está recomendada em cada suplemento tem que ser respeitada, porque ela está de acordo com essa tabela, tá? Porque se não fosse assim, não teria suplemento vendendo de tudo quanto é jeito nas farmácias. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação à suplementação, tá? Acima da dose, só com recomendação médica. Adriana, mas eu posso oferecer 3 cápsulas 2 vezes por dia para o meu cliente? Não. Por que não? Porque não está recomendado isso. A gente está fazendo superdose. Superdose faz mal, tá? Então, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Está recomendado 2 por dia, são 2 por dia. Uma vez por dia, uma vez por dia. Passou disso, não tem o que fazer. Não vai mudar a sua conduta. Seu fulano, continua tomando suplemento, mas o senhor precisa de uma avaliação médica. Porque a suplementação não é remédio. A suplementação é um complemento nutricional que, com o passar do tempo, vai modular o seu organismo. Suplemento não resolve de uma hora para outra. Suplemento resolve com o passar do tempo. Nosso organismo sujo, ele precisa de muita suplementação para ficar limpo, tá? E água. Então, gente, não se preocupem com suplementos, só sigam certinho as recomendações. Nosso óleo ozonizado. Por que eu quis falar tanto do ozônio que nem uma matraca? Para vocês entenderem, gente, o óleo ozonizado, ele é o nosso carro forte, é o nosso carro-chefe da empresa. E é com ele que os outros produtos estão associados. Se vocês sabem os benefícios do óleo de ozônio, vocês vão entender que a potência do poder do óleo ozonizado nos nossos produtos vai fazer com que eles fiquem mais potentes. Os benefícios dos outros produtos vão ficar mais potentes. É isso. Então, quais são os benefícios dele? Além dele ser o nosso coringa, né, ele traz os excelentes resultados e vários benefícios. E está integrado em vários produtos da Ozontec. Então, ele é um veículo de aplicação de ozônio em formato de peróxidos, que são os ozonídeos. Então, o ozônio, ele pode ter 2 veículos, vários tipos de veículos. Quando ele se conecta com a água, a gente usa a água ozonizada para tomar, para fazer desinfecção de alimentos, para tratamentos de feridas, porque ele se transforma ali. Porém, na água, é uma água especial que a gente ozoniza para certos tipos de tratamentos e não dura muito tempo. A gente precisa deixar uma temperatura extremamente gelada para segurar o ozonídeo que está ali. Porém, a estabilidade do ozônio no óleo dura muito mais tempo. Tanto é que nós podemos ter o óleo por 6 meses fora da geladeira e 2 anos dentro da geladeira, desde que não fique rançoso. Por isso tem que tomar muito cuidado na utilização do óleo. O conta-gotas não pode encostar em nada. A partir do momento que contamina o óleo, já era o óleo, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, o óleo de girassol, ele impregna muito mais peróxido, muito mais ozonídeos nele. Então, ele fica por horas exposto ao gás ozônio. Por isso que a eficácia de um óleo ozonizado tem que ser por produção industrial, não caseira. E tem como fazer caseiro? Tem como fazer, mas não é a mesma coisa, tá? E a quantidade de peróxido presente no óleo é importante, porque é o que vai mostrar para nós a eficácia desse produto na nossa mão. E ele tem que estar aprovado pela Anvisa. Nosso óleo tem vários benefícios, tá? E, como vocês já sabem, tem propriedades germicidas, regeneração de tecidos,
aqui está escrito errado, tá? Eu não corrigi ainda. Propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, né? Fungicida, bactericida, auxilia no tratamento de vários problemas de pele. Então, desde uma manchinha besta, uma picada de mosquito, um corte pequeno, até uma úlcera gigante, ou qualquer outro tipo de ferida grave, a gente consegue melhorar a condição e o tratamento e acelerar os tratamentos de feridas. Associando a outras terapias, Adriana, sim. Eu tive um paciente com uma doença horrorosa chamada síndrome de Fourier. Uma bactéria na região perianal, ela vai comendo toda a parte perianal do cliente. A parte perianal é onde tem escroto, ânus, o negócio fica horrível. Imagina essa região que vive infectada, porque a pessoa urina, né, defeca. E ele fazia a câmara hiperbárica e não estava resolvendo. E aí eu ofereci um óleo ozonizado. E assim, era uma colega, era a avó dela. Ela ficou impressionada, porque em questão de 20 dias, com o óleo ozonizado, a ferida fechou. Tá? Uma ferida de uma região que normalmente eu, que sou enfermeira de UTI, eu não via melhora, e a pessoa morria com infecção mesmo, né? Generalizada, porque a gente não conseguia fechar, não conseguia ter esse controle. E graças a Deus deu certo. Então, assim, de uma manchinha pequena para uma lesão gigante, um óleo desse, poderoso, auxiliar no tratamento, gente, não tem mais o que dizer, tá? E eu tô te falando isso, não é porque é o óleo da Ozontec, é porque eu sou ozonoterapeuta, eu trabalho com isso há anos e eu sei que dá certo e funciona, porque eu já vi muita coisa. Em pets também, então vocês podem utilizar isso em bichinhos e vai dar certo, tá? A ação, então, em relação à dor, por quê? Porque ele permeia, ele tem um poder de permeação na pele, na mucosa, que é por isso que tem ação imediata para a dor. Claro, Adriana, mas o seu fulano diz que não melhorou. Depende de como está o aquário dele. Se o aquário dele está totalmente oxidado e inflamado, a resposta vai demorar, porém vai resolver, tá? Com o tempo. Aqui são cases de sucessos meus. Não coloquei ferida, eu coloquei uma coisa diferente aqui, ó. Os tratamentos capilares que a gente tem. Isso aqui sou eu, ó. Olha o cabelo com o retexturizador. Aqui eu fiz o retexturizador. Aqui foi só o blonde, nesses dois casos. Olha isso. Só lavou e secou. Passou a máscara. Olha o resultado desses cabelos, gente. É impressionante. Aqui, ó, essa moça, a gente fez o retexturizador. Olha a diferença. Primeiro uso. Então, assim, o poder do ozônio está muito acostumado falando só de ferida, só de pele. Mas olha esse cabelo, né? Então, nós temos na mão... Olha quem tá aqui! Vai Vichy, olha, já está já vendo aqui como vai ser o resultado depois desse joelhinho aqui, ó, especial que eu já cuido faz tempo, com ozônio. Eu testemunho também. Eu não conseguia de jeito nenhum, não sei nem a última vez que isso aconteceu comigo, de eu ir pra cama e com o joelho, com o meu joelho direito, o que mais dói, né? Acho que onde a lesão é a pior. E ontem, assim, pela minha surpresa, eu ajoelhei, né, pra deitar, normal, com os dois joelhos, e não senti absolutamente nada de dor no joelho direito. E foi aí que dia, Adri, antes de ontem, você passou a pomada em mim, né? E foi maravilhoso. Até aquela pintinha que tava doendo, você colocou também, você pingou como chama, meu Deus? Ai. Aquela gotinha que passa lá e tira dor, eu esqueci o nome. Ai, meu Deus, eu não lembro. E eu tô sem dor, desde ontem não tá doendo não. Tava doendo muito, não podia nem encostar nela. Gente, aqui é um caso de uma artrose severa, e eu estava fazendo o tratamento com gás ozonizado. E o dia que ela chegou aqui, eu falei, hoje eu não vou colocar o gás, nós vamos experimentar uma pomada. E ela ficou 10 dias sem dor. Né? Então, assim, sem uso diário. Então, vocês terem ideia da situação.
sem uso de ar, porque a pomada era minha. Então, eu passei aqui. Ela ficou 10 dias sem mim. Dá para entender que o poder desse óleo ozonizado nesses produtos é incrível. Então, eu não quis mostrar ferida, não, porque a gente vai ter uma aula específica. Mas, olha, aqui foi um tratamento meu de uma pessoa com dermatite atópica, tá? A dermatite atópica, a psoríase, ela tem uma procedência emocional e aí é um tratamento complicado, que quando a pessoa entra em crise, ela se coça inteira e ela vai abrindo ferida. Essa menina, ela tinha lesão do pescoço para baixo. Era muito feio. Não sei se vocês conseguem ver, mas olha a evolução aqui. E foi usando uma linha corporal, tá? Ozonizada. Então, a gente tem o sabonete, foi o que eu indiquei para ela, o hidratante e a aplicação do óleo nas feridas, tá? Então, isso aqui é um resultado. Quando as feridas secaram, eu entrei com a parte estética, fiz microagulhamento nas lesões com óleo ozonizado para clarear as manchas, tá? Eu não coloquei todas as fotos do estado que ela estava, mas era um estado bem feio. E, lógico, o emocional afeta. O que nós temos, gente? O que nós temos na mão que pode ajudar no emocional? A gente tem a Escape, a gente tem o Dream Bliss, a gente tem suplementos que podem ajudar pessoas que têm doenças emocionais. Doenças emocionais que afetam o quadro autoimune, a baixa imunidade, e a gente consegue associar nossa linha corporal, nosso óleo ozonizado com a suplementação, tá? Então, a gente tem aqui é um combo gigante que a gente consegue criar protocolos de tratamento ajudando essas pessoas, tá? Como trabalhar com os produtos ozonizados e suplementos, solucionando os problemas e levando qualidade de vida para as pessoas? É muito importante. Primeiro, gente, cada cliente tem uma história de saúde. Cada cliente, você que está aí, precisa ouvir. Gente, diagnóstico não adianta me perguntar de AVC, de diabetes, do fígado, do rim. Não adianta. Eu preciso, e vocês precisam ouvir o que o cliente está te dizendo de sintomas. Porque com os sintomas, vocês vão saber quais as indicações que vocês vão oferecer para eles. Pontue a indicação. A gente tem um combo completo, um completa o outro, tá? De suplementação. E aí, tratamento tópico é lavar, usar o óleo, usar o hidratante, porque a gente tem resposta, tá? Pele. Então, conheça, presta atenção. Poxa, esse seu fulano, ele tem um monte de ferida na pele, mas ele é depressivo, ele é estressado, ele é... Ah, peraí, eu vou oferecer tal coisa para tratar aquela ferida e tal suplemento para melhorar a condição emocional dele. Gente, é incrível, a gente consegue fazer isso. É importante conhecer os produtos e a sua composição para indicar corretamente conforme a necessidade de cada um. Então, não sei quem está aqui, se já assistiu os outros treinamentos. Cada treinamento de suplementação, eu coloquei um fundamento, igual eu fiz hoje aqui com o de ozônio. Gente, nós não somos vendedores de produtos, nós somos entregadores de saúde. E vocês precisam ter alguns fundamentos para entender o que o produto faz no teu organismo, tá? E aí, quem quiser acompanhar os outros treinamentos vai ser legal, porque vocês vão aprender outras coisas também para complementar na sua capacitação na hora de você oferecer um produto. Participar dos treinamentos é imprescindível. É imprescindível. Tirando a parte técnica, que eu fiquei responsável de linha de produtos, não só eu e outros profissionais, existem aqui dentro do Ozontec treinamentos de todas as áreas, de diversos temas, que vão fazer você se empoderar como pessoa e como empreendedor. Nós agora somos empreendedores. E assim, vai ampliar seu horizonte, vai te trazer mais coragem, mais força para encarar. Porque não é fácil. Porém, quanto mais você sabe, mais você se empodera, mais você é uma pessoa que convence a veracidade daquilo que você está falando.
E vai ganhar o quê? Credibilidade e fidelidade da tua clientela. E nós teremos suporte para todas as dúvidas com profissionais altamente qualificados. Eu estou à disposição, as pessoas me chamam, tá? Claro que eu não vou conseguir responder imediatamente, mas assim, na medida do possível que eu puder oferecer de suporte, eu estou à disposição. E olha isso aqui, ó. Imagine suplementos potencializados com poder de ozônio. É o que nós temos no Ozonterra. Então, com tudo que nós temos, a gente consegue aí ter um trabalho bem bonito. Certos nutrientes, quando ingeridos na mesma refeição, podem ter boas ou más consequências. Uma alimentação saudável passa pela ingestão variada de nutrientes que se encontram nos alimentos. Todos esses nutrientes interagem entre si durante a sua digestão e influenciam positiva ou negativamente a absorção dos mesmos no organismo. Por que eu coloquei essa observação aqui? Porque nós temos nutrientes, nós temos suplementos em óleo e suplementos secos. Justamente por quê? Porque a ação de suplementos em óleo, ela é absorvida no organismo de um jeito, por isso que tem a indicação lá do horário, tomar ou durante a refeição ou depois da refeição, em refeições ricas em gordura. E eles, como já são em óleo, então eles já têm uma eficácia maravilhosa. E tem nutrientes, suplementos que precisam estar, funcionar sem meio oleoso, por isso que tem indicação desses suplementos antes das refeições, para não misturar com processos gordurosos e ter uma eficácia. Os suplementos que estão em meio oleosos, eles têm poder de armazenamento no organismo. Os que não são, não. Então, eles são diluídos rapidamente, depois que faz o efeito no organismo, eles saem na urina, são excretados facilmente, tá? Como isso acontece? Os nutrientes ficam dissolvidos no suco gástrico e vão descendo até o intestino, onde são absorvidos. É lá que eles competem entre si pelo local de absorção ou pela célula que irá transportar para cumprirem sua função. Quando certos nutrientes são ingeridos juntos, um pode beneficiar ou desfavorecer a absorção e o transporte do outro. Quando vocês forem fazer a indicação da suplementação, indiquem de acordo com o que está na recomendação da bula. É antes do almoço? É antes do almoço do jantar. Depois, é depois. Por quê? Por causa dessa questão de absorção, tá? Então, isso é importante vocês também terem como informação, tá? Nós temos aqui o NX-CAP, importantíssimo, né? E tem vários benefícios, vocês têm aquela imagem. O NX-CAP, ele previne contra o mal de Alzheimer, esclerose lateral miotrófica, melhora o aprendizado, foco e a concentração. Olha quanto benefício. Protege o organismo contra infecções urinárias, infecções na próstata e vesícula, e ainda é muito útil para prevenir doenças cardiovasculares. Tem a vitamina A e a vitamina E, que são antioxidantes naturais juntas e evitam problemas de visão, como a cegueira noturna ou a degeneração macular relacionada à idade, aquela vista cansada que as pessoas falam. Tem ação anti-inflamatória, que ajuda a proteger as células do pâncreas contra os radicais livres. Por isso, melhora a função do hormônio insulina, prevenindo a diabetes. Então, é uma série de benefícios. Imagina que o NX-CAP, ele é a base de óleo de girassol ozonizado. A vitamina K2 com AD3 também, né? A vitamina K, ela auxilia na coagulação do sangue, na manutenção dos ossos, exerce a função da saúde óssea e cardiovascular. Vitamina D, ela ajuda na formação de ossos e dentes. Pode ser indicado para um profissional dentista, né, para os pacientes dele que tem cárie. Gente, ômega 3, tem o EPA e o DHA. Qual é a função do EPA? Auxilia na produção de hormônios, prostaglandinas, substância anti-inflamatória. Então, o EPA, ele tem uma ação anti-inflamatória importantíssima, tá? Que faz parte das nossas defesas. Possui ação também em doenças e complicações de caráter inflamatório, como obesidade, lúpus e artrite. As pessoas me procuram e perguntam, o que eu posso dar para uma pessoa que está com problema cardiovascular? Gente, o ômega 3 é um coringão aqui, pode entrar para todo mundo, tá? DHA,
tem papel essencial na construção e na manutenção do cérebro, com início na gestação e mantendo-se nos processos de renovação celular. Também atua na perfusão cerebral, assim modulando juntamente com a EPA a pressão arterial. O EPA, ele age direcionado no sistema cardiovascular. DH, ele age mais na parte neurológica, sistema neurovascular. Então, os dois associados têm muitos benefícios. Dreamy Bliss, melatonina mais Q10, tem a coenzima com a melatonina, com vários benefícios aqui, tá? A coenzima ela auxilia na produção da energia das células, é essencial para melhorar a disposição, tanto no dia a dia, quanto na prática de exercícios físicos. Além disso, reduz o estresse oxidativo do organismo, então melhora também no processo inflamatório, promove maior recuperação muscular, reduz a fadiga e melhora a performance durante os treinos. A melatonina, ela faz com que a gente tenha um controle do ciclo circadiano, então ela melhora essa condição do nosso sono vigília, tá? Quer dizer, gente, mais um aqui, se eu não me engano, tem mais um. Não, esses 4, eles são a base de óleo de girassol. Então, eu fiz um treinamento específico para cada suplemento. E o que acontece? Vocês vão ter depois mais detalhes sobre esses suplementos e entender melhor os benefícios deles. Mas, assim, são 4 suplementos que têm o poder do ozônio associado, tá? E aí, os que não têm, alguns suplementos não têm ação em meio oleoso e sim na sua matéria-prima, que é o que eu falei lá atrás. E os que nós não temos a base de ozônio, é o Powerful, tá? Que é o magnésio, auxilia na formação de ossos e dentes, no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, no funcionamento muscular e neuromuscular. São os 3 magnésios que têm associados à cúrcuma, que é indicada para o quê? Processos respiratórios, dores, processo inflamatório, tá? Nós temos o X-Buster, como eu falei, que ele é composto de cafeína, taurina, vitamina C, zinco e mais, com vários benefícios para estimular nosso sistema cognitivo e performance física. E o Body Slim, que é fonte de cromo, e tem os ingredientes que vão ajudar também, além da nossa disposição, facilitar a perda de peso, nível de paciente diabético vai ser controlado. Então, tem várias coisas importantes aqui. Então, dentro desses 7 suplementos, eu mostrei para vocês os que não são meio oleoso e os que são meio oleoso. E vocês precisam saber de uma coisa, nós não temos um produto na mão, nós temos saúde. É saúde que nós temos na mão. Então, o verdadeiro vencedor é aquele que caminha sem pisar em ninguém. Humildade não te fez melhor que ninguém, mas te fez diferente de mim. Essa frase que eu deixo aqui para vocês, é para vocês entenderem que cada um de vocês é um vencedor. Mas para nós conseguirmos ganhar a luta, a batalha, a gente vai passar por processos. E dentro desses processos vamos ter enfrentamentos. E é por isso que eu vim com essa temática aprofundada, para vocês entenderem que nós vamos enfrentar, mas está todo mundo no mesmo pacote, a gente vai enfrentar junto, né? Então, se capacitem, participem dos treinamentos,